Olá, boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar a possibilidade de órgãos de fiscalização compartilharem dados bancários e fiscais dos contribuintes com o Ministério Público para fins penais, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Supremo recebe ações que questionam a constitucionalidade de alguns pontos da reforma da Previdência. Operação Cenes. Polícia Federal cumpre mandados contra quadrilha especializada em fraude previdenciária. E ainda Dia Nacional da Consciência Negra. Mais de 300 anos após a morte de Zumbi dos Palmares, o racismo ainda é realidade no Brasil. O racismo hoje ocorre em várias situações da sociedade, de formas implícitas e outras formas explícitas. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje de manhã se órgãos de fiscalização e controle podem compartilhar com o Ministério Público dados financeiros para embasar investigações criminais. E quem acompanhou a sessão e traz agora para a gente ao vivo os detalhes é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, a decisão dos ministros, neste caso, definir se a unidade de inteligência financeira, o antigo COAF, ou a Receita Federal, por exemplo, podem compartilhar informações de contribuintes ao Ministério Público sem a necessidade de autorização judicial. Um dos questionamentos que chegou aos ministros do Supremo Tribunal Federal é se esse repasse de informações, se ele pode ser considerado quebra de sigilo. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, foi o primeiro da corte a falar sobre o tema. Vamos ver. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os dados emitidos pelo antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, chegam ao Ministério Público Federal sem detalhamento. E, por isso, o envio não pode ser considerado quebra de sigilo de investigados. Os relatórios de inteligência financeira, os denominados RIFs, não constituem meios de prova. Não constituem meios de prova. Assim, considerados isoladamente. Imaginem, Vossas Excelências, são 15 mil comunicações diárias. São 494 mil comunicações que nós temos registradas aqui, em média, 414.911 comunicações feitas pelo COAF em 2018. Se nós tivermos que submeter à apreciação judicial cada uma dessas atividades, primeiro, o judiciário não terá condições de suportar essa pletora de controle prévio de informações. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, entidade interessada no tema, discordou do posicionamento da PGR. Para o IBCCRIM, os relatórios de inteligência financeira possuem sim informações fiscais com detalhes suficientes para violar sigilos previstos na Constituição Federal. Se dados tributários forem encaminhados sem o controle jurisdicional, dados concretos, como foram mencionados, dados de extratos bancários, por exemplo, haverá, nesse caso, mesmo que haja um compartilhamento ou uma transferência dessas informações da vida privada ao Ministério Público, uma situação de verdadeira quebra do sigilo que a lei estabeleceu. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, lembrou que a maior parte das ações penais utiliza apenas dados globais da unidade de inteligência financeira e não tiveram investigações suspensas. É importante destacar que o presente julgamento trata do uso de importantes ferramentas de combate à corrupção, à sonegação fiscal e às ações da rede de crime organizado domésticas e transnacionais, mas trata também da necessidade imperiosa de que elas sejam acompanhadas pelo respeito à lei e à Constituição pelos agentes de investigação do Estado no compartilhamento de informações. Bom, e quem acompanhou a sessão e conversa com a gente ao vivo aqui é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde para você. Queria que você contasse para a gente quais foram os destaques agora desse julgamento de manhã. Olá, Rafaela, boa tarde. Boa tarde a todos também que nos acompanham.
Bom, em relação ao julgamento de hoje, nós tivemos o relatório apresentado pelo ministro Dias Toffoli. Logo em seguida, nós tivemos a manifestação do Procurador-Geral da República e também de um amigo da Corte, que foi um representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Em seguida, o ministro Dias Toffoli passou a ler o voto e, inclusive, ressaltou da importância de lê-lo na íntegra em razão da densidade da discussão que está sendo posta em julgamento no plenário do STF, que se dá nesse julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, que trata exatamente dessa possibilidade de compartilhamento das informações por órgãos por órgãos que tratam de inteligência financeira, que fazem investigações financeiras, ao Ministério Público para fins penais. Então, o que o Supremo está a julgar são os limites desses compartilhamentos. O ministro Dias Toffoli, inclusive, ao proferir parte do seu voto, porque ele ainda não concluiu, ele chegou a fazer uma retrospectiva de julgamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema, da liminar que foi decidida por ele recentemente, e inclusive no que diz respeito àquela suspensão de processos que acabaram dando ensejo a investigações criminais, processos criminais, por meio de compartilhamento de informações que foram além dos dados globais de informações cadastrais e que tiveram ali informações mais pormenorizadas, protegidas por sigilo fiscal e por sigilo de dados, sigilo bancário, e que, em razão dessa extrapolação, acabaram sendo promovidas sem a devida supervisão judicial. Então, o ministro Dias Toffoli, ele acabou tratando de todas essas decisões e demonstrando a importância, inclusive, desse compartilhamento, de se delinear qual a forma desse compartilhamento, qual é a forma correta, né, à luz da Constituição Federal, que esse compartilhamento deve ocorrer, ressaltando a importância do compartilhamento na luta e no combate à lavagem de dinheiro, à corrupção, ao terrorismo, ao tráfico de drogas, etc. Gisele, como é que foi a manifestação do Ministério Público? O que o doutor Augusto Aras argumentou ali durante a manifestação dele? Eu acho que um ponto importante que a gente pode destacar em relação à manifestação do Ministério Público Federal é no que diz respeito ao momento em que ele destaca que esses relatórios de investigação, eles, na verdade, eles não são a única fonte para a instauração de procedimentos criminais. Que é preciso, além desse dado, que o próprio Ministério Público ele tenha outros elementos, porque o relatório ele não é um meio de prova. Então, ele destacou isso, falou, inclusive, da necessidade do Ministério Público ter acesso a essas informações sem que haja necessidade de decisão judicial prévia, para que o Ministério possa efetivamente cumprir sua função no sentido de promover as ações penais públicas para combater esse tipo de criminalidade. Ok, Gisele, obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Daqui a pouco, os ministros se reúnem novamente, dessa vez para a sessão ordinária. Vamos ver quais os outros assuntos que estão na pauta de julgamentos. Pauta de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. ICMS é o tema que abre a pauta da tarde desta quarta-feira com recurso sobre restituição de ICMS em operações interestaduais. Matéria processual é o tema seguinte, com ação cautelar, onde se discute a responsabilidade pelos prejuízos da chamada guerra fiscal ao contribuinte. Direito do trabalho é tema que também está na pauta, com arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde se discute se acordos coletivos integram os contratos individuais de trabalho e se somente podem ser modificados por novo acordo ou convenção. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E no próximo bloco, no Dia da Consciência Negra, vamos falar sobre racismo. Em instantes, continue com a gente. Justiça seria a saúde ser melhor, seria justo com o cidadão, a educação principalmente. Operação Cenes. A Polícia Federal cumpriu hoje 12 mandados, 3 de prisão e 9 de busca e apreensão
contra uma quadrilha especializada em fraude previdenciária. O grupo atuava em 2 estados, Piauí e Maranhão, e ainda no Distrito Federal. Os envolvidos teriam causado um prejuízo de R$ 7.600.000 aos cofres públicos, com o pagamento dos benefícios obtidos de forma indevida. Os policiais encontraram armas, certidões de nascimento de possíveis vítimas e ainda cartões de banco. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. A data faz uma homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do país, que lutou pela libertação do povo da escravidão. Quase 300 anos depois, em 1989, uma lei definiu que o racismo é crime no Brasil. Mas até hoje, o negro enfrenta o preconceito. A Nayara e o Guilherme começaram um relacionamento há 4 anos. O casal só queria viver a intensidade do amor. Mas eles acabaram percebendo que a vida não seria assim tão fácil. Os dois, ela com pele negra e ele com a pele branca, já passaram por várias situações constrangedoras. Algumas mais agressivas e outras mais discretas, como olhares desconfiados, sussurros e comentários que também fazem um grande estrago. E aí fala, não, essa aqui é a Nayara, é minha namorada. E as pessoas se olham assim, meio perdidas, rolam um instante. E aí comenta, ela é pretinha, que linda, né? Tentando não ser racista e ao mesmo tempo sendo. Porque se fosse uma branca, não ia falar, ela é branquinha, que bonita, né? Além dos problemas enfrentados simplesmente por namorar alguém de pele mais clara, Nayara coleciona histórias de racismo. Fazer compras também não é nada fácil. Em várias lojas e entrava e a pessoa entrava atrás de mim e aí do vendedor me pular assim para falar. E nem sempre o racismo vem em forma de indiferença. Preconceito se transforma em desconfiança. O negro ignorado pelo vendedor muitas vezes é seguido de perto pelo segurança da loja. O racismo hoje ocorre em várias situações da sociedade, de formas implícitas e outras formas explícitas, que requerem inclusive medidas judiciais e levam às delegacias. Mas numa sociedade onde se predomina uma ampla diversidade de etnias e raças, de onde vem o racismo? Por que esse comportamento ainda se manifesta na nossa cultura? Para o sociólogo, a resposta pode ser histórica. E é uma construção histórica que deixa marcas nos dias atuais muito aparentes, muito evidentes. Um experimento psicológico conseguiu retratar como antes mesmo do desenvolvimento completo do senso crítico, o racismo é absorvido por crianças. No teste, 2 bonecas são apresentadas, uma branca e uma negra. As crianças devem apontar para a boneca bonita, para a feia, para a boa, para a má. A maioria relaciona a boneca branca aos adjetivos positivos. E desde criança, essas crianças que participaram do experimento, elas reconhecem, entendem qual é a representação social que vai ser demarcada pelo corpo. Além da conscientização individual, o Estado também é apontado como agente indispensável na mudança comportamental da sociedade. Essa evolução deve vir pela educação, pela garantia de igualdade entre os indivíduos e pela punição daqueles que insistirem em transgredir a lei. Realmente processar a pessoa e a pessoa se sentar à frente do juiz com a vítima, ter um momento ali até de desculpas mesmo, quando a vítima quer, tinha serviços a serem prestados, tinha pagamento de multa, então assim, e fora a própria sufoco de responder um processo penal. Ainda há um longo caminho até alcançarmos uma sociedade livre do racismo. E com tantos desafios, vale a pena lutar por isso? Dá para acreditar no amor? Diz aí, Nayara. Nem sempre precisa ser assim, então quando a gente acha, quando tem alguém que é legal, tem que segurar. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, seção aqui Distrito Federal, a Mônica Gonçalves Matos. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Bom, nós vimos na reportagem que, infelizmente, é uma questão cultural, o racismo no Brasil. Eu queria que a senhora, com a sua avaliação, com a sua experiência, à frente da Secretaria, na OAB, e a vivência também, como é que a gente pode fazer para combater e lidar com o preconceito racial, com o racismo aqui no país? A gente costuma dizer que o Dia da Consciência Negra ele é um dia de bastante reflexão, não é só um dia de celebração.
pelo personagem que é caracterizado, Zumbi dos Palmares, mas também de reflexão. E a melhor forma de se combater o racismo, isso necessariamente passa pela educação. Então, é a educação que leva a uma conscientização não só de pessoas negras, mas também de não negros. Vamos falar sobre os avanços no Poder Judiciário. Ao longo dos últimos anos, nós vimos várias decisões do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais também, no que se refere a políticas públicas que garantem o acesso a universidades, por exemplo, a lei de cotas. Quais são os avanços na avaliação da senhora e quais decisões são marcantes? Notadamente, são a DPF 186, que decidiu pela constitucionalidade das cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas, nas universidades federais. E também a ADC, a Ação Direta de Constitucionalidade número 41, que foi em relação às cotas no serviço público. Então, todo aquele debate sobre se seria constitucional ou não avaliar a identidade racial, étnico-racial do candidato, da candidata, foi, de certa forma, sedimentado pelo judiciário. Isso foi de muita importância. Agora, um tema sensível, quando a gente fala em racismo, em preconceito, o brasileiro, as pessoas não se declaram preconceituosas e racistas, né? Mais um motivo para a gente falar mais sobre o assunto, é um pouco tabu essa questão, por isso que as pessoas não saem do armário, entre aspas, não se declaram? Isso, infelizmente, ainda é um assunto que é um tabu dentro da sociedade, a gente acaba não trabalhando isso, né, novamente, voltando à questão da educação, isso não é trabalhado nas escolas, não é trabalhado nos espaços de debate, e quando a gente é confrontado socialmente, seja enquanto pessoa negra, enquanto pessoa que, de alguma forma, pratica o preconceito, acaba não sendo muito visível ou sendo um pouco difícil de admitir esse racismo. E isso mesmo dentro do Estado brasileiro, né, ele só reconheceu que existe racismo numa declaração de um presidente da República em 1995, então, assim, muito tempo depois do fim da escravidão. Então, infelizmente, ainda é um assunto tabu, mas, felizmente, nos últimos anos, com essas decisões, com a implementação de políticas públicas, tem sido cada vez mais frequente esses debates, tem alcançado maiores espaços. Você falou agora em políticas públicas, né? Precisamos avançar em mais políticas públicas e qual que é a responsabilidade objetiva do Estado no enfrentamento a essa questão? O Estado brasileiro ele tem bastante vínculos com essa instrumentos política, internacionais. Né? Ele precisa atuar nisso, inclusive nesse âmbito nacional e internacional. E internacionalmente também. Então, existe esse compromisso do Estado brasileiro internacionalmente. São convenções e tratados internacionais? Isso, que tratam sobre direitos humanos, né? Então, necessariamente tem uma força muito grande em que o Estado brasileiro se obriga a aplicar políticas públicas e ações afirmativas que venham combater essas desigualdades étnico-raciais que ainda existem dentro do Brasil. Então, a chamada, né, lei de cotas e essas decisões do judiciário vão ao encontro desses compromissos internacionais que o Brasil assumiu, e isso não pode simplesmente também parar só nessa questão das cotas, é uma questão de se trabalhar isso diariamente, constantemente. Tem a questão também da educação da cultura negra e indígena dentro das escolas, que também é especificado em lei, que é uma obrigação do Estado. Doutora Mônica, no Dia Nacional da Consciência Negra, nós tivemos uma ótima notícia aqui no Distrito Federal, que foi eleita a primeira desembargadora negra aqui do DF. Outros estados nós também já temos, na Bahia. Essas ações são importantes de inclusão no Poder Judiciário, na sociedade. É um avanço? E é um atraso também, ao mesmo tempo, quer dizer, tanto tempo depois a gente comemorar isso, né? É importante ser comemorado, mas foi aquela primeira resposta da senhora, que é um dia de reflexão. Sim, é um dia de reflexão. É bom a gente sempre ver essas ocupações desses espaços que muita gente na sociedade, às vezes nem almeja chegar a tanto. Então, quando se tem uma primeira pessoa, é aquela pessoa que traz uma representatividade, que traz uma quebra de paradigmas, de questões sociais mesmo, que vem sendo tratada de uma certa forma, mas aí de se pensar por que se demorou tanto tempo, porque se a abolição da escravatura aconteceu no século XIX, por que só no século XXI que vamos ter a primeira desembargadora negra dentro do Distrito Federal?
A gente precisa comemorar, claro, mas isso já deveria ter acontecido há muito tempo, não só no Refletir por que DF, não mas em todo o país, né? Sim. Doutora Mônica, muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal recebe as primeiras ações que questionam a constitucionalidade de pontos da reforma da Previdência. Eu volto em instantes, não saia daí. Condenar quem está errado e premiar quem está correto. A Polícia Federal prendeu 33 pessoas em 7 estados e no Distrito Federal numa operação contra o grupo investigado por envio de cocaína para a Europa e por recrutar mulheres em diversos estados brasileiros para atuar como mulas no transporte da droga. Estão sendo cumpridos 40 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão, além de ordens judiciais para apreensão de 40 veículos, sendo em embarcações, caminhões, automóveis e motocicletas, e também o sequestro de bens com valor estimado em mais de 10 milhões de reais. E o Ministério Público em Goiás denunciou 14 pessoas pela prática dos crimes de associação para tráfico internacional, organização criminosa e tráfico internacional de entorpecente. A organização criminosa importava para o território nacional grande quantidade de cocaína que vinha de países fronteiriços, principalmente da Bolívia. A droga era mantida em Goiás ou no Espírito Santo e depois era embarcada para a Bélgica. A reforma da Previdência promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 12 é alvo de 4 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal com pedidos de liminar. Quem tem os detalhes é o repórter Gabriel Ciafrei. Ao todo, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Elas questionam, entre outros aspectos, as alíquotas progressivas, as contribuições previdenciárias extraordinárias e também o aumento da base contributiva de aposentadorias e pensões. Todos esses dispositivos estão na Emenda Constitucional 103, aprovada este mês, conhecida como Reforma da Previdência. Os autores dos pedidos são associações de magistrados, de procuradores e também de defensores públicos. A relatoria dos processos é do ministro Luiz Roberto Barroso. O Superior Tribunal de Justiça e o Instituto Justiça e Cidadania realizam um segundo seminário jurídico de seguros. O objetivo é estreitar as relações entre o Poder Judiciário, as seguradoras, advogados que atuam na área e os consumidores. O tema do seminário é recorrente nos julgamentos do STJ. A relação entre seguradora e segurado nem sempre é pacífica e a consequência é uma grande quantidade de ações judiciais. Diminuir essa demanda é uma das preocupações dos participantes do evento, coordenado pelo ministro Moura Ribeiro. Nós precisamos ouvir os técnicos, exatamente esse objetivo desse seminário, para mim, deve ser muito frutificante. Porque nós não temos as técnicas, né? Nós não sabemos efetivamente como lidar com determinadas situações jurídicas, principalmente saúde suplementar. Né? Saúde suplementar eu tenho como um tema extremamente sensível ao Superior Tribunal de Justiça. Entre os assuntos tratados estão a prescrição dos contratos de seguro, o índice de reajuste da Previdência Complementar e a excludente por embriaguez em caso de acidentes. Esse último, inclusive, é muito discutido dentro e fora do Poder Judiciário. Se um motorista embriagado bate o carro, a cobertura pelo seguro continua valendo? Há várias tendências discutindo esse assunto, de se é agravamento de risco, o que a Confederação das Seguradoras tem outra visão. Não se trata de agravar o risco, mas sim de uma exclusão por um tipo de comportamento que coloca em risco outras pessoas e que não pode estar coberto por isso numa apólice. O seminário vai até o fim da tarde com as participações de magistrados e especialistas no tema. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Você acompanha agora o programa TRT das Gerais. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.